Oi, pessoal, boa tarde. Estamos ao vivo agora na página da Prefeitura de Cedro, o nosso bate-papo diário, recebendo hoje aqui outra convidada, né? Nesse momento nós estamos aqui falando da Semana Municipal do Meio Ambiente. Recebo o secretário aqui de Meio Ambiente de Cedro, Elison Barbosa, e também recebo a nossa convidada de hoje, direto de Cajazeiras, a Maria das Dores de Souza, né? Que está aqui para a gente bater esse bate-papo super bacana. Vão compartilhar na nossa live para que a gente possa interagir. E vocês também que estão em casa podem enviar suas perguntas para os nossos convidados. Lembrando que a Semana Municipal do Meio Ambiente começou na segunda-feira e segue até amanhã. Amanhã nós teremos uma programação com o dia D do Programa Saúde da Escola. Nós teremos também ainda uma oficina, né, com reciclagem e a participação logo mais à noite, no encerramento, com a presença do prefeito Dr. Nilson Diniz, do vice Joãozinho Titico, do secretário de Meio Ambiente, Elison Barbosa, da secretária de Saúde do nosso município, Sayonara Moura, e do deputado estadual Guilherme Landini. Essa pauta nós vamos destacar as ações que aconteceram durante toda a semana, que irão acontecer ainda, e a participação dos nossos estudantes que ao longo dessa semana, mesmo em casa, realizaram diversas atividades. Hoje, por exemplo, que nós vimos aí uma professora da Escola Antônio Laurênio, da Escola Bibiana Diniz, bem como também professores da creche Maria Marilene Alves Diniz, e esses assuntos a gente vai debater amanhã, mas especialmente para você que está acompanhando aqui a gente, os nossos convidados de hoje. Estamos recebendo aqui o secretário Elison Barbosa e a Maria de Socorro, direto da cidade de Cajazeiras. Inicialmente, vamos conversar com os nossos internautas na apresentação da nossa convidada, mas antes, secretário Elison, apresenta ela para a gente aqui, para começar esse bate-papo, esse intercâmbio, né, que Cedro e Cajazeiras tem para contar para os nossos internautas. Boa tarde. Boa tarde, Marcel. Boa tarde a todos os amigos que estão nos acompanhando através da live da Prefeitura de Cedro. Boa tarde, Branquinha, nossa colega Maria das Dores, né, secretária de Meio Ambiente em Cajazeiras, que tem um currículo bastante importante nessa área de meio ambiente, que pode nos trazer, enriquecer sempre o debate, trazer nesse momento de pandemia, mudar um pouco esse foco, trazer algumas ações e relações que podemos modificar e melhorar a nossa qualidade de vida, da nossa população cedrense, ela que vem trazendo exemplos positivos realizados no município de Cajazeiras, Paraíba, e não é diferente dessa vez. Então, a Branquinha, Marcel, já nos levou ano passado para Cajazeiras, para a gente levar os exemplos de Cedro até lá, e a gente devia um pouco desse favor a ela, a gente trazer também esse intercâmbio de lá para cá, para mostrar também de que o trabalho dela, as ações, e ela falar um pouco para a gente, porque, Marcel, ela é doutora em recursos naturais e é bióloga, então nada mais do que falar com quem entende do assunto, trazer experiências vivenciadas na sua vida, aí, na sua luta, no seu currículo, para todos nós cedrenses. Tá aí. Vamos agora ouvir a apresentação dela, inicialmente para os nossos convidados que estão aqui na live também. Boa tarde. Agradecer primeiramente a você, Elison, pelo convite e também parabenizar, na verdade, a cidade do Cedro por ter hoje uma pessoa, como se diz, dedicada, né, qualificada para poder estar desenvolvendo as ações que são referentes à parte ambiental de um município. E como profissional da área ambiental, eu poderia referenciar o quão é importante a pasta, na verdade, a ativação e o funcionamento real, né, da pasta ambiental para o desenvolvimento sustentável de um município. Então, eu fiquei muito feliz quando Elison me convidou para participar, porque eu me sentia também na alegria, na verdade, de poder estar levando para o município do Cedro o quanto eu fiquei feliz quando eu consegui trazê-lo até aqui também para mostrar a sua atuação no município do Cedro, e ficou essa comunicação e essa parceria nesse desenvolvimento dessas ações. Eu espero que a gente possa desenvolver um momento muito legal, com muitas discussões boas e produtivas, e uma troca de conhecimento legal para todos. É isso mesmo. Vamos lá bater esse bate-papo. Internautas podem deixarem suas perguntas também para que nós possamos passar aqui para os nossos convidados. Inicialmente, vamos falar um pouco como é que está a participação de Cajazeiras nesse momento, que também mudou a rotina de vocês aí em relação à pandemia. Mas como é que está a situação pandemia e meio ambiente nesse foco que o mundo todo está voltado, né? Com certeza foi uma mudança drástica, né? Ninguém esperava vivenciar um momento como esse, apesar da gente já vir acompanhando as notícias, né, pelos países afora, mundo afora. Viver a prática de uma situação como essa é bem complicado
e a adequação ao momento para que a gente pudesse manter ainda em funcionamento os serviços essenciais que são prestados pela Secretaria. Aqui em Cajazeiras, a Secretaria de Meio Ambiente ela ainda é vinculada à agricultura. Então, eu sou secretária de Agricultura e Meio Ambiente. Então, as demandas são muito grandes nas duas pastas. E, nesse sentido, manter os serviços essenciais voltados para a pasta de meio ambiente foi um dos pré-requisitos fundamentais para que a gente pudesse deixar a população assistida pelos serviços que a gente desempenha. E, infelizmente, o ponto que mais deixa triste nesse sentido é o fato da coleta seletiva, por exemplo, que a gente fazia um acompanhamento com os catadores, e aí, nesse sentido, nesse momento de pandemia, essa situação acabou dificultando um pouco mais. Mas aí, podendo retirar os lados positivos, a gente viu que a gente consegue fazer um acompanhamento com a população através das tecnologias, né, telefone, WhatsApp. A gente tem conseguido manter esse contato, recebendo requerimentos, denúncias e dando esse retorno à população no atendimento a essas demandas. Uma das coisas que conseguimos também, mesmo nesse momento de pandemia, foi efetivar uma parceria que a gente tinha começado a planejar bem antes disso, que era trazer mudas lá do município de Araruna, que é um município paraibano aqui também, um pouco distante de Cajazeiras, mais próximo de Campina Grande, e a gente conseguiu receber mudas de uma ONG lá, que fica localizada por lá, a FINC, mudas nativas, somente mudas nativas aqui da nossa região. E a gente segurou um pouco, né, devido à situação da pandemia, mas aí acabamos conseguindo trazer de forma segura e com muito trabalho, dedicação da equipe mesmo, reversando, tentando tomar todos os cuidados necessários. Hoje a gente já conseguiu distribuir e plantar cerca de 1.700 mudas nesse mês de abril, maio e agora em junho também. Realmente são ações positivas, né, entre esses municípios. Pode já conversar contigo? Vamos conversar com o secretário Ellison. Secretário, em agosto de 2019, você esteve lá em Cajazeiras apresentando aí ações voltadas também sobre o resíduos sólidos, né? Entre Cedro e Cajazeiras, essas ações realmente pautadas no meio ambiente e esse intercâmbio, né? Como é que você avalia esse intercâmbio com a cidade de Cajazeiras? Liga o microfone. Isso. A gente esteve lá em Cajazeiras com o interesse também de vivenciar novas experiências, certo? De aprender um pouco mais. No dia que a gente esteve lá, a gente aprendeu algumas coisas. A gente esteve lá no auditório da OAB de Cajazeiras e a gente viu uma coisa que é um sonho que a gente tem no nosso município, que é formalizar legalmente a nossa associação de catadores. E a gente viu que em Cajazeiras viu a participação dos catadores participando daquele momento que foi rico em trazer conhecimento para a gente, e é um sonho da gente, a gente não esquece isso, com certeza a gente batalha naquele momento. E o intuito da gente ir até Cajazeiras foi levar as nossas experiências com relação aos resíduos sólidos, em forma de consórcio que a gente vem vivenciando, como falamos anteriormente, nos dias anteriores que passaram, a gente teve aqui, Braquinha, a participação do nosso superintendente do consórcio de resíduos sólidos da nossa região aqui, que atualmente a gente atua bastante, tem até um certo recurso, e você até me falou que seria uma falha do governo do estado da Paraíba em não repassar para o município questão do índice de qualidade do meio ambiente, que na Paraíba não tinha, e no Ceará a gente consegue ter e ter isso para ser investido na questão dos resíduos sólidos. Então a gente aprendemos aí em Cajazeiras, do que a gente levou a nossa solução aqui, a gente viu a solução de Monteiro, a gente viu os aterros sanitários através dos engenheiros que nos passaram. Então essas experiências foram de vital importância para que a gente fosse e trouxesse mais debate, ainda mais para dentro do nosso consórcio, mais ideias, porque é sempre bom a gente andar e conhecer, ter experiência, e principalmente quando a gente não é dotado daquela área. É buscar o conhecimento, o incentivo e fazer esses laços de amizade que tragam um certo benefício para a nossa população. Cajazeiras, que é bem próximo do Ceará, eu até fiquei alegre e até comentei para o prefeito Nilson naquela época, porque o prefeito Zé Aldemir falou que teriam a possibilidade da construção de um aterro sanitário. E a gente falando aqui nas proximidades, Cedro é bem mais próximo de Cajazeiras do que propriamente dita
do aterro mais próximo que a gente tem aqui no Ceará, que é Juazeiro do Norte. E a gente está a 96 quilômetros de Cajazeiras e a 104 de Juazeiro. Só a única dificuldade que a gente teria era por conta de ser estado diferente. Mas isso, quando se for solução, podemos sim estudar essa possibilidade, Marcelo. Isso para as próximas décadas, isso para o futuro do nosso município, porque a gente tem que deixar, mesmo que a gente encerre nosso mandato no final de 2020, mas teremos novos prefeitos para que os novos prefeitos continuem na busca e na implantação, sim, da política municipal do meio ambiente, que a gente vem fazendo, vem realizando. Então, isso foi esse intercâmbio que a gente fez com Cajazeiras, com a nossa colega Branquinha, em levar as experiências realizadas aqui no nosso município, levamos as nossas metas para esse ano de 2020, que ainda não foram possíveis ser realizadas, levamos também as ideias do IQM, do Índice de Qualidade do Meio Ambiente, levamos aqui a nossa modificação que a gente havia feito na época, no nosso lixão aqui local. Então, foram diversas ações que a gente mostrou lá e que, com certeza, abrilhantaram cada vez mais aquele referido evento. Aí, importante realmente a explanação do secretário Ellison em relação a essa aí da Cajazeiras. Agora, a nossa convidada também pode explanar quanto que isso, né, esse intercâmbio entre Cedro e Cajazeiras tem dado um resultado positivo. Vocês aí têm aprendido também, principalmente quando a gente fala índice de qualidade do meio ambiente, o IQM, que é uma pauta realmente aqui no Ceará constante. Isso daí foi exemplo daqui para Cajazeiras? Com certeza. Nós, como a maioria dos municípios brasileiros hoje, a gente enfrenta aqui em Cajazeiras essa problemática de resolver a bendita problemática do encerramento dos lixões. Então, na época, quando eu procurei Ellison, foi ano passado, ocorreu um grande incêndio aqui no lixão que atende ao município. E, para você ter noção, nesse período que houve o lixão, que houve incêndio no lixão, eu cheguei a prestar 24 entrevistas em 3 dias. Então, quando o assunto realmente entra em pauta, é como se as pessoas só parassem para pensar que existe um lixão quando ele começa a pegar fogo e a fumaça começa a incomodar. Então, aquele momento ele foi muito marcante aqui. E, a partir de então, o assunto resíduos sólidos ficou cada vez mais frequente e a gente já vinha desenvolvendo um conjunto de ações direcionadas para essa problemática, o que a gente podia fazer e pode, enquanto gestão ambiental municipal, para enfrentamento desse problema e solução dele, né? Então, foi quando eu, participando dos programas de rádio, o doutor Marcos Roberto, creio, ele é da cidade do Cedro, e ele sempre também estava em contato com os radialistas, aqui ele faz participações, divulgando o trabalho dele, e ele vendo as minhas participações sobre a problemática, ele comentou sobre o caso do Cedro, que já tinha o seu problema referente ao gerenciamento dos resíduos sólidos resolvidos, e aí, sempre que o radialista falava sobre isso, eu ficava atenta, né? Espera aí, como foi que eles resolveram assim? Então, sempre que a gente fala de encerrar um problema de um lixão, a gente trabalha e tenta explicar à população quais são as alternativas para isso. O município ele tem condição para construir com verbas próprias ou até de federais um aterro sanitário público e mantê-lo funcionando do jeito que é para ser. Então, dificilmente os municípios têm. Por isso está aí a realidade de vários lixões. Quais seriam as outras alternativas e que estão mais crescentes hoje? Essa questão dos aterros sanitários privados, que atendem e dão assistência a esses municípios no recebimento e tratamento desses resíduos sólidos. Então, foi quando eu conheci a situação do município do Cedro, porque entrei em contato com o doutor Marcos Roberto, e ele me passou o contato de Ellison, dizendo que ele era o secretário de Meio Ambiente lá e poderia me ajudar. E aí eu fiz o contato com Ellison e ele de pronto imediato se dispôs a colaborar, me explicando como já era resolvido esse problema aí no Cedro. E foi quando a gente montou essa parceria, a gente já estava para fazer um fórum municipal de resíduos sólidos aqui em Cajazeiras, justamente para discutir com a população quais são as alternativas para resolver esse problema. Então, aí foi quando surgiu essa oportunidade, eu convidei Ellison e ele concordou, aceitou e veio para falar sobre essa iniciativa do município do Cedro em contratar, né, um aterro sanitário privado através de consórcio com outros municípios, e isso foi a solução para o município do Cedro. Então,
foi um momento onde a gente pôde mostrar uma solução prática de um caso de um município aqui perto de Cajazeiras, para mostrar para a população cajazeirense que esse é o caminho que a maioria dos municípios vem seguindo para poder conseguir encerrar os seus lixões. Então, abriu uma porta grande para que as pessoas entendessem que essa, sim, era uma das alternativas mais próximas e viáveis que pudesse vir a acontecer em Cajazeiras também. Então, ter podido mostrar nesse fórum todas as formas que a gente apresentou, dificuldades, o próprio projeto de coleta seletiva que a gente estava iniciando com os catadores, Ellerson pôde conhecer, então ele pôde também levar essa experiência, coisa que ele quer também fazer aí, demonstrou total interesse, apesar das dificuldades, mas que quer também auxiliar nessa parte da coleta seletiva. Então, eu acredito que foi muito satisfatório para ambos os lados. A gente conseguiu contribuir com o trabalho dos dois em ambos os municípios. Volto já conversar contigo, vou conversar agora com o secretário Ellerson. Ellerson, em meio à pandemia, nós temos também os estudantes, né, que dão aí essa oportunidade de tratar esse tema, mesmo na pandemia em casa, para que a nossa convidada veja o quanto é importante também o programa Saúde na Escola, ela que tem tratado duas secretarias, né, que é diferente, a gente tem aqui a Secretaria de Agricultura, né, com ambos assuntos de agricultura, e Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que faz seu papel também. Mas os parceiros municipais nesse momento, a preocupação daqui, o prefeito Nilson, é muito forte quando a gente fala sobre educação e saúde ambiental. Elis, conta para a gente também como é que se deve aqui o programa Saúde na Escola. Teve projeto também da Secretaria de Meio Ambiente sobre esse assunto também, né? Com certeza, Marcelo. A gente tem uma parceria bastante proveitosa que tem rendido frutos no meio ambiente do nosso município, que é a parceria com a Secretaria de Educação e com a Secretaria de Saúde, que é o PSE, Programa Saúde na Escola. Isso que não é um projeto do município do Cedro, mas em Cedro a gente vem executando da maneira que deve ser executada, em parceria com os alunos, a gente tem feito educação ambiental dentro disso, tem criado um dia D da geração de pais, levando o tema meio ambiente para dentro das escolas. Nos últimos 7 anos, o meio ambiente tem sido debatido da forma que deve ser, tratado como deve ser. O meio ambiente, para primeiro ser debatido, se deve se levar as informações, deve se realizar diagnóstico. Então, a gente vem fazendo o passo a passo. A gente vem iniciando lá do início, começando lá do ensino fundamental 1, em parceria também com o PSE, trazendo essas informações, levando, construindo paródias, poemas, poesias. Esse ano, na nossa Semana do Meio Ambiente, foi diferente. Os alunos estão participando, enviando vídeo às suas professoras, com temas relacionados ao meio ambiente e pandemia, trazendo isso para a página da Prefeitura de Cedro, fazendo essa interação. Infelizmente, a gente não pode ter a participação das escolas presencialmente, mas também não podemos deixá-los de valorizar e alavancar cada vez mais essa nossa parceria, que tem gerado frutos, tem trazido resultados positivos para a educação no nosso município. Exemplos que a gente tem andado nas escolas e tem visto as próprias escolas produzindo itens recicláveis, fazendo oficinas e fazendo o convite à secretaria para participar e não o contrário. Então, a gente viu que o trabalho que a gente fez lá no início, de conscientização, de conversação, levando as informações como deve levar, fazendo aquele trabalho de porta a porta, dando nos bairros, conversando com a população, abrindo o diálogo, povo e prefeitura, poder público, e também fazendo essa parceria público-privada, e a gente trouxe, com certeza, resultados positivos na área do PSE, que é o Programa Saúde na Escola. Tem gerado frutos, tem sido uma parceria brilhante, e a gente agradece aqui, em nome da nossa secretária Tereza e da nossa grande coordenadora, Aldenora. Aí, realmente a ação positiva. Enquanto isso, como é que se dá a educação ambiental aí em Cajazeiras para que os nossos internautas também possam ver que essas ações são efetivadas também por aí? Nossa convidada. Acaba que tudo muito... Eu acredito que hoje a questão dos resíduos sólidos ela é um dos grandes desafios, se não for o maior, da gestão ambiental nos municípios hoje. E voltado muito para esse trabalho que a gente já vem desenvolvendo em ações para essa problemática, a gente desenvolveu um projeto de gestão ambiental na escola, onde a gente leva
palestras para essas crianças em toda a rede municipal aqui, tanto em escolas municipais, como estaduais, como privadas, universidades. Então, a gente tem marcado e levado essas palestras junto com os representantes dessas escolas, onde a gente consegue começar a despertar nessas crianças o que é gestão ambiental em um território municipal e qual a sua importância. Então, isso tudo tem sido muito proveitoso, porque muitas das vezes a população, as próprias crianças, os pais, gravam muito a questão de meio ambiente como uma árvore. Acham que a gestão ambiental é somente plantar uma árvore, desenhar uma árvore. E ela é muito além disso. Então, esses momentos nessas escolas nos permitem abrir a mente dessas crianças e abrir os olhos, na verdade, para que elas possam começar a enxergar a natureza de outra forma, a relação que o ser humano tem com a natureza e de que forma ele consegue interferir nisso. E tem sido muito proveitoso. A gente já realizou muitas palestras. Também temos o projeto chamado Acordo Limpo, que é voltado para a implantação da coleta seletiva. Então, não tem como você propor uma coisa para uma mudança de uma sociedade se essa sociedade não tem conhecimento do que se trata, se ela não participa desse processo. Então, a gente leva até essas escolas e explica do que se trata o projeto Acordo Limpo, que nada mais é do que a assinatura de um termo simbólico, onde a escola, no caso, vai estar se comprometendo a separar os seus recicláveis e o projeto passa através junto com a Associação de Catadores, que hoje recebe um apoio com o transporte da prefeitura, passa nos dias marcados para recolher esses recicláveis. Então, é a efetivação de uma prática que muitas das vezes não saía do discurso. Muitas das vezes em semanas de meio ambiente, em eventos, em aulas mesmo, quando se fala em coleta seletiva, ensina-se a cor separada para colocar esses resíduos, mas na hora que os caminhões passam para recolher, né, esses resíduos, eles são colocados todos juntos, não vão para destinos de reciclagem. Então, hoje, através desse projeto, é possível a gente vai estar ensinando em sala de aula, junto com esses professores, o que é a coleta seletiva e que esses alunos vejam ela acontecendo de forma concreta. Eles podem separar esses resíduos e vão ver o transporte indo lá buscar esses resíduos de forma correta para repassar para os catadores e assim chegar no processo de reciclagem. Então, isso tudo é muito importante para que a gente possa levar da teoria à prática. E aí as crianças começam a perceber que isso tudo é possível, porque muitas das vezes, infelizmente, pelo processo também de defasagem que a gestão pública, pela corrupção, vem passando no nosso país, em várias esferas da gestão pública, faz com que as pessoas não acreditem mais em ações concretas. Então, isso tudo nos possibilita deixar viva nessas crianças e nesse público que é possível, sim, fazer a diferença, mesmo com tantas dificuldades. Realmente mesmo. Estamos conversando, gente, aqui na nossa palestra Ambiente Virtual, né, quando nós estamos acontecendo essa Semana Municipal do Meio Ambiente. A gente queria muitas oportunidades, mas hoje, especialmente na Semana do Meio Ambiente, estamos conversando aqui com uma palestra em ambiente virtual nos perfis da Prefeitura, com o tema a importância da preservação do meio ambiente nesse período e as experiências vivenciadas entre Cedro e a cidade de Cajazeiras. E a nossa convidada é a secretária de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Cajazeira, Maria das Dores. Também está aqui comigo o secretário do meio ambiente do nosso município, Elison Barbosa. Eu vou perguntar a Elison uma pergunta que eu acho que todo mundo que está em casa deve estar se perguntando, né? Quais são os desafios ainda em 2020, né? Apesar de que os nossos profissionais de saúde dizem, né, que nós teremos aí a segunda onda do coronavírus, mas, Elison, diante meio ambiente, pandemia, saúde, anda todo mundo junto agora, mas existem ainda muitos desafios ao longo desse ano ainda na parte do meio ambiente, né? Sem dúvidas, Marcelo, sem dúvidas. Cedro não é diferente, assim como os demais municípios de todo o Brasil. E eu tenho 2 desafios para serem batalhados. Ainda esse ano, eu quero voltar com a ativa da questão do aterro sanitário. Nós tivemos um problema. Quando a gente estava para solucionar, aconteceu a pandemia. Foi uma questão de licenciamento ambiental. Por isso, o motivo da gente não estar transportando ainda, em 2020, esse lixo, que ia de Cedro a Senador Pompeu. Fomos orientados via Ministério Público a não pagar como a gente pagava per capita, e sim por tonelada. E sendo por tonelada, o aterro, sabe que empresário trabalha assim, do lucro.
o aterro colocou um valor muito alto, que era inviável para o município do Cedro, certo? Quando sairia um valor de contratual muito lá em cima e não caberia dentro dos cofres do nosso orçamento para 2020. E a gente foi em busca de outro aterro no mercado. Sendo assim, o aterro não dispõe da licença ambiental para receber lixos de outro município, somente da cidade em que atua. Então, a gente está batalhando junto à SEMAS, junto ao prefeito, junto à PRES e à SEMA, para tentar alavancar isso para não só o município do Cedro, mas sim todos os 8 municípios consorciados. Esse é um dos desafios que a gente tem nos próximos 6 meses. Outro desafio, eu me reuni hoje à tarde na prefeitura, é formar a associação de catadores, porque a gente está com diversas novidades para serem entregues aos nossos catadores, para a gente formar, e para isso eu só posso entregar e repassar uma coisa que é pública para a associação através de um convênio ou através de uma lei. A lei, certamente, ela demora mais a ser elaborada do que propriamente dita a própria associação. Então, eu vou conversar novamente com os nossos catadores, fazer esse trabalho, conscientização dos mesmos, conversar com eles, levar exemplos da cidade como Cajazeiras, que já funciona, que é apta a trabalhar e receber recursos públicos. Então, a gente vai levar, conversar com eles, tratar isso com responsabilidade, fazer, claro, com calma, com paciência, porque é um pessoal que tem uma cabeça muito diferente, diferenciada da população. A gente tem que trabalhar eles, priorizando sempre eles, certo? E levando e respeitando eles. A gente está aqui em Cedro já com 7 carrinhos de reciclagem, certo? Que suporta aí bastante, em torno de quase 400 quilos de reciclagem, certo? Que a gente fez uma parceria com o Sabão Joá, recebemos 2, e 5 mandamos confeccionar já com recurso do IQM, que a gente poderia utilizar dentro disso, e também iremos distribuir macacão, certo? Que faz parte do EPI, e os demais EPIs, luva, bota, máscara, isso a gente já distribui de uma forma diferente. Só que dessa vez a gente quer formalizar e legalizar essa distribuição para que facilite o trabalho deles. Então a gente tem esses 2 desafios. E com relação às ações da nossa pasta, é continuar com esse projeto, atingir as metas que a gente estipulou para 2020, passar em cada distrito, conscientizar a população que tem essa importância nas escolas, certo? E fazer todo esse trabalho com o pessoal. E criar, assim como a gente participou em Cajazeiras, Marcelo, criar aqui no nosso município o primeiro fórum de educação ambiental, trazer informações para a nossa população. A gente já realizou diversos seminários, mas o fórum ele é diferente, é uma forma bem mais dinâmica, a participação de vários colegas de profissão que a gente vai trazer e vai alavancar e abrilhantar cada vez mais e trazer conhecimento para a nossa população. E claro, né, essa é a marca da gestão municipal, do prefeito Nilson, do vice Joãozinho Titico, que é a participação da população, debatendo as ações, e todas essas ações são colocadas pela população e se faz necessário, né? É super importante. Sem dúvida. Vamos conversar aqui com ela. Eu sei que tem muitos desafios à frente, né, para 2020 ainda, e esse planejamento em Cajazeiras realmente é referência. E eu quero já falar sobre uma ação de Cajazeiras ser referência nacional. Eu vou já colocar na tela uma arte para a população ver de perto, e você vai explicar para a gente que Cajazeiras ficou aí entre os municípios, né, selecionados aí com um projeto bacana, e você vai contar já. Isso. Ellerson falando aí, eu já aqui pensando, né, na continuidade do que a gente fez o primeiro fórum, que foi em agosto do ano passado. Após o fórum, nós tivemos a oportunidade de participar de um edital que estava aberto e lançado a nível nacional da ONG Recicleiros, e aí eu já deixo, Ellerson, essa comunicação para vocês, essa informação, porque eles lançam editais anuais. Eu não sei esse ano como vai ser devido à pandemia, mas essa ONG ela sempre está lançando editais, e o objetivo dela é exatamente selecionar municípios, nesse caso, para poder receberem o apoio no plano municipal de coleta seletiva, na implantação dessa coleta seletiva de forma organizada. Então, fica atento que, com certeza, quando eles lançarem os próximos editais, um dos diferenciais que fez Cajazeiras ser selecionada por essa ONG foi exatamente o trabalho que a gente já vinha desenvolvendo.
A gente não está com tudo perfeito. A associação, por exemplo, ela existe há mais de 10 anos, mas ainda tem muitos desafios para serem enfrentados para o seu pleno funcionamento. Porém, o que nós temos é uma garra, uma determinação muito grande de fazer o que é possível com o que se tem. Então, é isso que a gente tem desenvolvido, e isso foi um grande diferencial para que Cajazeiras tivesse sido selecionado. Essa ONG disponibilizou o edital, nós fizemos a nossa inscrição enquanto município, discorremos quanto à estrutura de gestão ambiental que o município de Cajazeiras tem, que também não é aqui ideal. Nós ainda não temos a estrutura que precisa, nós estamos trabalhando e lutando por ela. Infelizmente, a gestão ambiental nos municípios, ela sempre foi muito deixada de lado. A gente sabe que esses processos são muito centralizados entre órgãos nacionais como o IBAMA e os órgãos estaduais de meio ambiente. Aqui na Paraíba é SUDEMA, no caso de vocês, SEMASSE, não é isso? Então, tem muitas coisas que ficaram centralizadas nesses órgãos federais e estaduais. Então, os municípios se destacarem, se desenvolverem nessa esfera, ainda demanda muita coisa pela frente, mas com certeza já temos muitos diferenciais. E eu fiquei muito feliz quando Cajazeiras teve essa oportunidade de ser selecionada. São 3 etapas o edital. Nós tivemos uma videoconferência com eles, onde a gente teve que montar um grupo de trabalho. E aí, como você falou, a união de setores, nós temos educação, saúde, todos esses setores envolvidos. Fizemos essa videoconferência, expusemos a nossa vontade de fazer com que isso seja real aqui no nosso município. E graças a Deus, quando o resultado saiu, a gente até quase que nem acreditou de tanta alegria. Já tivemos a primeira vinda dos representantes da ONG aqui em Cajazeiras no mês de março. O plano municipal de coleta seletiva já está sendo elaborado, já tivemos a primeira audiência com eles. Os próximos passos são exatamente implantar uma unidade de triagem de recicláveis aqui no nosso município, com toda a estrutura que é necessária de acordo com os dados de Cajazeiras. Então, a gente fica muito feliz. É uma das coisas que eu acredito que eu saindo hoje da administração e vendo os resultados desse projeto virem a se tornar realidade aqui em Cajazeiras, eu já vou estar muito satisfeita pela minha missão aqui nessa secretaria. Então, vocês têm tudo também, principalmente, vocês têm o principal, que é a garra e a força de vontade de querer fazer as coisas darem certo. Você está com a iniciativa de montar essa associação, não é fácil, você mesmo já disse, não é uma missão fácil, não é uma tarefa fácil, e não são coisas tão simples de se resolver, mas tendo essa determinação, essa vontade de fazer acontecer com o que tem nas suas mãos e condições, e lutando pelo que ainda não tem, você consegue dar muitos passos. É isso que eu tenho feito aqui em Cajazeiras, é não desanimar, apesar das dificuldades, fazer o que é possível com o que eu tenho condições, e aí sim, depois, a gente vai continuar lutando pelo que ainda falta. Sempre assim. Certeza, é isso mesmo. As 2 secretarias têm aí um esforço diário, né, para tratar desse tema, e agora mesmo é que nós estamos falando sobre esse assunto. Agora, para a gente já começar para as considerações finais já, né, passa rápido o tempo, né? Enfim, nós estamos conversando com vocês aqui, mais um bate-papo bacana, mostrando esse intercâmbio. Essa é uma semana diferente, né, semana virtual que nós estamos realizando, mas qual o recado que você deixa para a população que está em casa, os hábitos que realmente tem a que mudar, né, durante esse período? Nós já tivemos essa semana também com o representante do consórcio aqui da região. Ele fala que nós teremos aí para o futuro agora, né, a questão do uso correto da máscara. A gente encontra ainda as pessoas usando a máscara, jogando na rua, mas enfim, são hábitos que a população vai se adequando. Eu sempre digo, né, essa pandemia, o Brasil nunca passou por uma pandemia, mas isso a gente vai ter que lidar agora daqui para frente. E qual é a mensagem que você deixa para a população que está nesse momento nos assistindo em relação aos cuidados aí, pandemia / meio ambiente? É a minha vez? Tudo mesmo. Isso. Tá. Desculpe. Não, então, eu poderia dizer que num momento como esse, onde a gente sempre se pega pensando diariamente, será que vai acontecer comigo? Será que eu vou sobreviver se eu pegar?
Eu, inclusive, tenho um problema respiratório crônico e faço parte do grupo de risco e vivo isolada, de fato. Só saio quando realmente é necessário, por demandas da secretaria, com toda a proteção que é pedida, máscara, álcool em gel, tudo que é preciso. Mas nesse momento onde a gente pensa sempre na possibilidade de que pode acontecer com a gente, sim, pode acontecer com qualquer pessoa. Cajazeiras já está com mais de 100 casos, já tivemos 6 óbitos, então é uma situação bastante complicada, sim. E nesse momento, o que a gente sempre pede é a paciência das pessoas para poder saber enfrentar esse momento, a sabedoria, né, para poder enfrentar esse momento. Nós que fazemos parte da gestão pública, nesse momento também, a gente sente bastante a pressão por ter que tomar certas decisões que sempre vai haver o retorno. Se você faz, vai ter o retorno. Se você não faz, vai também ter um retorno positivo ou negativo das suas ações e decisões. Então, a gente fica nesse momento, na verdade, numa corda bamba, diante de uma situação tão difícil e de tantas decisões tão sérias a tomar. Mas, enquanto gestora nesse momento, eu tenho lutado, por exemplo, tenho tido uma certa dificuldade, porque nós estamos justamente nessa fase da implantação do próximo passo desse projeto que nós fomos selecionados, que é para montar a unidade de triagem. O pessoal da ONG é de São Paulo, então a gente fica nesse contato, nesse intercâmbio, como se diz, mas a vontade é de sair, de ir resolver tanta coisa que precisa resolver, e nesse momento você tem que se ver assim limitada para isso. Mas, de todo modo, a gente fica feliz e agradece diariamente por estar viva, primeiramente, e poder continuar colaborando com as nossas ações e sempre pedindo à população que tenha também essa paciência e essa sabedoria para enfrentarmos juntos esse momento. E hoje, no caso de Cajazeiras, como todo mundo não pôde fazer eventos presenciais, né, devido à pandemia, a gente criou imagens de divulgação relatando os nossos projetos, as nossas ações, porque a gente considera importante que a população tenha conhecimento disso, e principalmente do que é e qual a importância da gestão ambiental. Então, essa função hoje ela é fundamental para o desenvolvimento sustentável do município. Cajazeiras hoje eu já participei várias vezes de vários programas de rádio, e sempre falando, o espaço é pequeno, assim como aqui também, para poder falar de tantas ações que são tão importantes para o desenvolvimento de um município. E ver tudo isso assim na prática, saber que isso é real, que você colaborou por isso, para esse avanço, deixa a gente, enquanto gestor, enquanto profissional, enquanto cidadão, muito feliz. Então, hoje eu sou muito feliz, estou muito feliz e realizada enquanto cidadã, enquanto profissional, por sempre estar oferecendo o meu melhor, enquanto gestora, enquanto mulher, enquanto cidadã. E eu sei que Ellerson também, eu me afinei bastante com Ellerson, porque quando nós nos conhecemos lá no fórum, a gente teve a oportunidade de conversar um pouco, e eu sempre fui uma pessoa muito crítica de gestões que colocam pessoas que não são formadas na área, seja qual for a pasta, para poder atuar. E Ellerson me ensinou assim de uma maneira incrível, que não é só a formação a diferença, é a boa vontade, é o interesse de querer fazer acontecer. Ele deixou claramente nítido que o que faz ele avançar na cidade do Cedro é a vontade de querer ver as coisas darem certo. A formação tem sido para ele uma contribuição, uma busca dele para poder tornar o trabalho dele ainda melhor. Então, eu só tenho a parabenizar, Ellerson, você, e agradecer imensamente, porque a nossa parceria continue por muitos anos, que a gente ainda possa trocar muitos intercâmbios, que no segundo fórum municipal a gente possa trazer vocês aqui novamente e que eu possa ir pessoalmente aí também, né? É a segunda vez que não dá certo. É verdade. Obrigado pela tua participação aqui nesse nosso bate-papo saudável, né? E claro, a gente está pautando o meio ambiente no presente, também agora colocando o futuro, né? Isso se faz necessário nesse momento, ajudando aí a tecnologia, esse encontro cada vez mais próximo. Obrigado pela tua participação e marque um dia para vir aqui conhecer o município de Cedro. Com certeza. Se Deus quiser, tudo isso vai passar e a gente vai ter condições de ir pessoalmente, eu aí, Ellerson aqui novamente, para a gente continuar essa troca de conhecimento que é tão benéfica para os nossos trabalhos, que nada mais é do que levar o direito ao meio ambiente equilibrado para toda a população. É essa a nossa função enquanto gestor ambiental.
Vamos aqui conversar com os nossos internautas. Ellison está escrevendo aqui os comentários, pessoal. A Rosana está participando com a gente. Ela diz boa tarde. A Gileide Borges também está aqui com a gente. O Gilberto Barbosa, que é o vereador, o pai do secretário Ellison, ele diz assim: boa tarde a todos. Quero parabenizar a secretária Branquinha pela sua competência. O Antônio Lima diz: sempre em busca de soluções e benefícios do nosso povo. Parabéns. A vereadora Ana Lima diz: boa tarde, momento rico, né? Parabéns aos secretários Ellison e Maria. A Maria de Fátima, ela diz: parabéns, um belo trabalho. A Laísa Cardoso diz: boa tarde. O Gilberto está dizendo assim: realmente é muito importante esse intercâmbio entre os municípios. Ellison, obrigado pela tua participação também aqui nesse bate-papo. Vamos falar da programação de amanhã, né? Teremos ainda mais ações ainda nessa Semana do Meio Ambiente. Bom, Marcelo, a gente é que agradece mais uma vez a participação da nossa colega Branquinha e dizer também que, com certeza, pode contar com elas, com o município do Cedro, e no que for preciso. Esses intercâmbios são sempre positivos. A gente aprende muito mais do que repassa as informações, certo? Sempre bom estar revendo os amigos, e essa amizade que a gente fez, com certeza, é uma amizade par, né, que veio para somar e multiplicar e trazer benefícios para a população, que a gente sempre troca essas ideias e mantém o contato, que é Cedro Cajazeiras, Paraíba. Então, são dois estados diferentes, vizinhos, mas que, com certeza, estamos sempre mantendo essas informações para o que dá certo aqui, dá certo lá, o que dá certo lá, a gente tenta, e assim vai. E a gente agradece a sua participação, mais uma vez, para enriquecer a nossa Semana do Meio Ambiente. São pessoas com o seu currículo que, com certeza, fazem engrandecer a nossa população e trazer benefícios, como o conhecimento, que é de vital importância. A gente só consegue chegar bem longe na nossa carreira se tiver o conhecimento e a experiência, principalmente. E a gente deu continuidade hoje no nosso quarto dia já de programação. A gente finaliza amanhã às 14 horas com uma oficina de reciclagem, com produtos recicláveis, artesanato com reciclagem, uma parceria que a gente tem com o Instituto Zuz e Laureno. E às 18 horas a gente vem para finalizar e comemorar esse Dia Municipal do Meio Ambiente, Dia Mundial do Meio Ambiente, perdão, trazendo o nosso prefeito, nosso vice, nosso deputado Guilherme Landim, a nossa secretária de Saunara Cidade, né, para trazer as informações a todas as ações que o município do Cedro vem fazendo em benefício, e também vamos falar um pouco sobre as arboviroses e também da importância da educação ambiental dentro das escolas. O quão é tão importante todos esses benefícios, todos os investimentos que foram feitos nos últimos anos dentro do município do Cedro. A gente espera que a participação da população seja de vital importância também, mais uma vez aqui no Facebook da Prefeitura de Cedro. Então, deixo aqui o meu abraço, a Branquinha, a você, Maciel, e a todo amigo que nos acompanhou, que já há 40 minutos de bate-papo, a gente agradece. Obrigado, pessoal, pela participação. Obrigado à nossa colega Branquinha também aí lá de Cajazeiras pela tua participação. Obrigado, Ellison. Lembrar os nossos internautas que mais informações no site cedro.ce.gov.br, e a gente encerra aqui agradecendo a todos os internautas que estiveram com a gente também. Até outra oportunidade, gente. Tchau, tchau.